o menino foi extremamente espontâneo, pra gente não pensar. Foi extremamente espontâneo. A gente só iniciou e falou, essa MP vai tirar isso e isso, por que vocês acham? Ele disse, pra gente não pensar. Foi extremamente espontâneo. Então você vê que até eles têm um pouquinho dessa conscientização e ele não tem filosofia e sociologia. Ele ensina ciclo 2, é fundamental. Mas ele trouxe essa espontaneidade. Quando eu falei para ele que eu comentei com alguns colegas meus de filosofia, comentei no grupo da WhatsApp da Profesp, alguns professores comentaram isso, ele ficou feliz. Ele ficou olhando para mim sorrindo. Eu falei, não, eu comentei de você, porque a sua conscientização é fantástica. Você consegue fazer uns pontuamentos aqui que muitos duvidam dessa capacidade, mas você conseguiu. E isso é interessante. Nós temos um público com uma extrema capacidade. Bom, quem vai querer fazer perguntas? Seria eu primeiro? Bom, senhora, a senhora falou que é extremamente contra a redução da maioridade penal. Os dados da senhora Valéria deixou bem claro. Senhora, eu quero ir embora, estou estudando para ir embora. A senhora não acha que esses adolescentes estão certos do que querem, que é a criminalidade? Quantas vezes nós, adultos, eu devo ser a mais nova daqui, eu tenho 44 anos, tô brincando. Quantas vezes a gente disse coisas que depois a gente se arrependeu de dizer? Né? Quantas vezes nós fomos influenciados por uma opinião e depois que estuda mais a opinião, a gente percebe que está errado? Quantas vezes eu apaguei o meu TCC? Quantas vezes eu apaguei e revi. Inclusive agora, quando eu fui mandar para Diego, eu, nossa, escrevi isso no ano passado. Então imagina o adolescente. O adolescente, ele é um ser em formação. E o conjunto da vida dele é o que vai dar a continuidade. Então ele vem, a Valéria falou aqui sobre que a maioria das famílias, isso a gente percebe, né? Que a maioria das famílias são criadas apenas pela mãe. A mãe vira mãe, né, Valéria? A mãe vira mãe. Num sistema que a mulher, ela é tratada de forma desigual. Ela faz o mesmo trabalho que o homem, mas recebe menos. Nós temos um conjunto de coisas que leva, além de todo o descaso com a criança e o adolescente, que leva a criança e o adolescente a fazer coisas que eles são estimulados a fazer. Eles são estimulados a fazer, a reproduzir coisas que eles ouvem, que estão no dia a dia da vida deles, por falta de um Estado ausente, que não cuida do seu povo. Nós estamos muito longe de uma sociedade que cuida do povo. Muito longe. Quando a gente tem um respiro, aí a gente vem e leva um golpe. Nesses últimos 12, 16 anos, o Brasil não estava uma maravilha, não. Mas esses últimos 12, 16 anos, não foi o pior momento do Brasil. Não foi. Então, eu não acredito, sinceramente, não acredito que um adolescente, ele nasceu para ser criminoso. Que ele é criminoso, que ele cometeu crime porque ele quer ser crime, porque ele é da maldade. Eles falam isso, eu sou da maldade. Mas eles não são da maldade. É uma forma de se expressar para poder ganhar notoriedade. E essa forma e quem apresentou essa forma de se apresentar para ganhar notoriedade foi a própria sociedade. Essa sociedade hipócrita que infelizmente é mal educada e por isso que a gente paga, e toda a sociedade paga por isso. Toda a sociedade paga. Teve 180 inscrições aqui para tratar de temas extremamente relevantes. Porque tratar do adolescente é tratar do futuro. Não é tratar do passado, é tratar do futuro. Olha quantas pessoas estão aqui. Eu tenho feriadão, né?
Então, tá vendo? Não, eu estou ironizando. Então eu não acredito, eu não acho que eles sabem o que fazem. Eu queria só colocar um negócio e depois fazer uma pergunta. Desculpa, meu nome é Juliana, bom dia. Eu estou fazendo vários seminários e um dos seminários que eu fiz foi sobre. Tem um programa que chama PIA da Prefeitura e a gente fez uma roda de conversa sobre a violência na infância e adolescência, porque o PIA trabalha muito com crianças e adolescentes de abrigo e etc. E aí, a palestrante ela falava o seguinte: o adolescente e a criança, existe a questão da reprodução, existe, só que existe também a questão da resistência. Todo ato realizado é uma questão de resistência. Resistência à violência que ele sofre. De não ter o emprego, de não ter a comida, de não ser alguém se ele não tiver o tênis, se ele não tiver o boné, se ele não andar em grupo. Então é uma questão de resistência. A criança, ela não sabe o mesmo que ela faz. Ponto. A gente que coloca limites. A questão que você falou da maldade. A gente sente raiva das pessoas. A gente quer empurrar as pessoas no metrô quando ela para na escada do lado esquerdo. Só que a gente sabe que a gente não pode fazer isso. A criança não tem esse limite, não é verdade? E o adolescente, ele tem o limite, mas ele é um adolescente. Gente, vamos falar a verdade aqui. Quem é adolescente faz... Vou falar merda aqui, não é um termo certo e aqui eu não sei se pode colocar, mas faz muita merda. A gente não pensa, nossos pensamentos estão a milhões, a gente fica muito louco, a gente acha que a gente pode fazer tudo. Uma outra coisa também importante, a gente está fazendo os adolescentes se tornar, eu não sei se adultização, nem sei se existe essa palavra, mas nós estamos tornando nossos adolescentes adultos. Eles podem trabalhar, mas não podem beber. Eles podem assumir responsabilidades, mas não podem curtir. Eu não sei o que essa sociedade quer dos adolescentes. Vocês querem que eles sejam adultos, mas eles não podem fazer coisas de adulto que eles querem fazer. Dirigir, por exemplo, é muito contraditório. E a gente ouve isso na periferia. Eu moro no Jardim Danfer, numa quebradinha bem bacana, e a gente ouve isso todos os dias. É inacreditável. É uma coisa que eu não sei como a gente vai mudar, porque a mídia está aí. Para colocar tudo que a gente não quer que coloque, e as pessoas abraçam e agarram a causa. Agora, a minha pergunta, desculpa se eu falei muito, eu trabalhei com jovem aprendiz, contratação de jovem aprendiz, e infelizmente onde eu trabalhava a gente mandava os dados da pessoa para um delegado, para ele confirmar se tinha tinha antecedentes ou não. E mesmo a pessoa sendo a infração menor, depois ela não era contratada mesmo se ela tivesse alcançado a maioridade. Eu queria saber, eu não sei se você tem essa informação, se existe uma fiscalização para que isso não seja feito. Porque se você tem que ressocializar a pessoa, como que você vai fazer isso nas empresas que verificam se você fez, sei lá, sabe, se você fumou um baseado, se você roubou por várias questões. É isso que eu queria saber. Obrigada. Então, não há fiscalização e o pior, muito claro, eles pedem, né? Você vai, isso tanto para adolescente quanto para adulto, eles pedem os antecedentes criminais da pessoa. Você tem que apresentar antecedentes criminais. Então, para o adolescente não fica, né? Ao depender, né? Para o adolescente não fica. Como antecedente não fica, mas se você tiver alguém, como o caso dela, se tiver alguém na polícia e tal, você consegue saber. Mas oficialmente não. Não, é uma ONG, é o que você trabalhava? Não, eu trabalhava com é uma empresa. Então, você veja, porque tem ONGs que fazem isso também. O que eu acho absurdo é isso. A ONG recebe o dinheiro o dinheiro público para cuidar dos adolescentes e faz isso. E trata o adolescente como uma pessoa de segunda classe. Um ser humano de segunda classe. Então é um absurdo. E essa coisa mas não existe fiscalização para isso. Pelo contrário, existe uma norma que virou prática
né, uma norma, como é que nós podemos dizer, uma cultura ruim, que tudo que a empresa vai averiguar se a pessoa tem antecedentes criminais. A semana passada mesmo, para minha nora, foi o que pediram. E é uma empresa que presta serviços para a prefeitura, que foi trabalhar numa unidade que trabalha com criança e adolescente. E pediu os antecedentes criminais dela. Então a gente tem um sistema que é arcaico, perverso. É um sistema perverso que é triste falar sobre esse sistema. É muito triste e a gente precisa resistir. Né? Só nos resta resistir. Mas o sistema, porque se a gente for ir ao fundo mesmo, e aí o POC, né, a cereja de veneno que estão querendo colocar é diretamente na redução. Mas se reduz a maioridade penal, vão ser chamados gente de 15 anos. Aí reduz para 15. Vão ser chamadas pessoas de 14. Até a gente, eu, negra, tá grávida, e os enfermeiros e os médicos e os policiais estarem no meu parto para já levar o bichinho para a cadeia. Não a redução à maioridade penal. E não existe fiscalização para isso, não. Infelizmente. Agora, eu acho que pode a gente, como movimento, colocar isso como uma das nossas denúncias, né? Porque é isso, a obrigação dos movimentos sociais é essa, é fazer essas denúncias nesses debates que a gente faz. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do que ele falou. Vou usar novamente a experiência que eu tenho com as meninas, sempre. A questão de oportunidade. Quando você diz, o adolescente ele quer a escola somente por conclusivo dele, talvez ele não esteja tendo a oportunidade. E eu falo isso e eu sou crucificada dentro da Fundação Casa, porque o meu pensamento é muito mais pedagógico do que o lado da segurança do qual eu exerço. Eu tenho um exemplo de uma adolescente que passou comigo numa casa Chiquinha Gonzaga, anteriormente era a provisória. Ela tinha sido chamada para o teste da Portuguesa, ela jogava futebol muito bem. Por conta de ter sido apreendida, ela perdeu a oportunidade de ir para a Portuguesa. Eu me tornei referência dela, ela passou conosco, foi liberta e um ano depois ela retornou nessa nova casa onde eu trabalho, que é a Ruth Pistori. Ela foi internada. Lá foi apresentada uma nova oportunidade da escolarização para ela. Hoje ela está na universidade. Eu falo e me emociono, porque ela está na universidade. A princípio, ela tinha sido negado para ela o direito de frequentar a universidade, até porque ela teria que ser acompanhada por um agente. Foi entrado com um processo e a diretora teve que responder, né, para que ela pudesse frequentar a universidade. Então a questão é, qual a oportunidade que esse adolescente diz que hoje ele precisa da escola somente por conclusivo, qual é a oportunidade que ele está tendo? Será que a sociedade, num termo geral, no qual eu também me incluo, porque é muito fácil a gente ficar do lado de cá e dizer, né, não, é tudo normal porque, ele roubou, ele traficou, é crucificar. Ontem uma adolescente me perguntou, a senhora tem medo da sua filha cair aqui? Eu falei, tenho. Ela falou assim, mas ela não tem chance de cair. Eu falei, tenho. Como vocês muitas vezes que arrumam coleguinhas, né? Os parceiros que estão às vezes numa calçada, quando vê uma viatura, joga o bagulho para você e você assume. Pode acontecer com a minha filha, estando vindo da escola, porque na escola é um universo livre, né? Então a adolescente está vindo para casa com a mochila dela, às vezes o coleguinha fala, segura isso para mim.
na confiança, né, de adolescente que a gente tem. É meu colega, estuda comigo, ele guarda. 50 metros depois, a polícia para e pega a minha filha. Minha filha pode parar sim dentro de uma Fundação Casa, apesar de toda a educação, apesar de todos os exemplos que eu dou, mas está sujeito sim. Então, assim, a questão é a oportunidade que se dá a esses adolescentes. A partir do momento que a sociedade priorizar oportunidades de igualdade, talvez a gente comece a mudar esse pensamento desse próprio adolescente que acredita que ele só precisa da escola para sair conclusivo. Eu ia falar só uma coisa que eu estava pensando. Sabe o que é que choca? O que choca é a nossa ainda tão frágil educação e conhecimento, que a gente elege pessoas completamente irresponsáveis. Irresponsáveis. A última demanda, a última empreitada que se deu com relação à redução da maioridade penal foram por pessoas que fizeram o quê? Fizeram pesquisas sobre a opinião pública com relação a isso, a redução, viram que, e aí a mídia fazendo uma exploração muito grande, né, porque o percentual, eu não tenho exatamente aqui, porque é a última vez que eu fiz isso, mas mesmo assim não aumentou tanto assim não. O percentual é muito pequeno de crianças e adolescentes que cometem crime. Tem muitas porque é um absurdo, na verdade, não deveria ter nenhuma dentro das fundações casas. Teriam que buscar outra coisa para fazer. Esse era o ideal, né, de um Brasil decente. E aí, mas a porcentagem de adolescentes, crianças e adolescentes que cometem crime, que cometem infração, é muito reduzida, mas há uma espetacularização muito grande da grande mídia, e aí, com isso, forma a opinião. Foi feita a pesquisa, se descobre que 93% da população é a favor, e se começa, em pleno ano eleitoral, se começa a fazer projetos para angariar esses votos. Então isso é de uma irresponsabilidade absurda com o Brasil, com o povo brasileiro, é muita irresponsabilidade. E infelizmente, né, esse povo foi tudo votado pelos brasileiros que foram enganados por esses mesmos. É isso. Eu queria só contar, antes de passar para alguém, eu queria só dizer uma coisinha, minha filha, mas eu tenho 2 filhos. Eu não gosto de fazer isso não, de ficar personalizando a coisa não, mas as coisas acontecem e nós não temos essas opiniões que nós temos aqui à toa. Temos por alguma experiência, temos por acesso à informação, acesso a grupos que pensam e nos ajudam a pensar, e isso tudo nos leva a nos formar, obviamente. E é exatamente isso que os nossos adolescentes não têm, é acesso às informações para que eles consigam, Eu tenho um filho, eu vim para São Paulo com 2 filhos e foi uma dificuldade muito grande. Eu sou filha de nordestino, como vocês sabem, e minha mãe foi a primeira mulher diretora do Sindicato dos Metalúrgicos lá em Pernambuco. E um dos meus filhos, eu tenho uma filha que estuda, gosta de estudar, começou a trabalhar com 14 anos, muito. E tem um filho que detesta estudar, e os 2 foram criados por mim, sem os pais, né? E o meu filho, quando completou 18 anos, resolveu ir morar com o pai. Com 40 dias, ele foi preso. E ele era tão inteligente, mas tão inteligente, que ele foi vender droga na frente da delegacia, numa área de lazer que tem lá no bairro. Então, aquela pergunta, você acha que o adolescente sabe o que faz? Às vezes sabe, às vezes não. O tal do sentimento, ela falou ali, né? Que adolescente faz o quê? Muita merda, de aventura, né? De adrenalina, de não sei o quê. Valores equivocados, que a própria mídia desgraçada passa isso todos os dias na cara da gente. É uma merda de uma malhação
que ninguém faz nada ali, a não ser falar da vida dos outros e julgar, fazer julgamento. Um monte de filmes horríveis que não educa ninguém. Enfim, gente, é um problema muito grande, né? E aí eu tive que ficar lá em Pernambuco todo mês uma vez, porque o pai do meu filho, que morava lá, dizia que ia deixar para o procurador, o defensor público. Ele não ia pagar, não. E por causa disso ele ainda ficou 1 ano lá naquela primeira fase. Na provisória, porque a gente conhecia muita gente, conseguimos fazer isso, os cursos que tem. E com 1 ano ele saiu porque eu passei 3 meses lá. Inclusive 6 meses da minha faculdade foi para o lixo por causa disso. Enfim, isso, você está certo, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas com qualquer pessoa pobre. Isso. Posso fazer uma... Tem até o... Tá, eu passo dentro, passo para ele, iniciar as perguntas, que já deu o horário das perguntas, e a gente inicia outra. O adendo é o seguinte, ela comentou da adolescência, né, faz um monte de coisa. Ocasionalmente eu entro nesse debate com alguns funcionários do meu centro, que lá tem uma problemática, o menino desenhar no caderno não pode. Ah, mas desenhar no caderno escolar não pode. Aí alguns me chegam e me perguntam, senhor, você vai colocar a tela? Eu falo assim, não, eu não vejo problema nenhum. Até mesmo porque quando eu estudava, eu terminava, eu colocava um fone de ouvido, ou ia ler um livro. Então eu não vejo problema. O problema que eu vejo, simplesmente, por estar dentro de uma instituição, é você fazer apologia criminal. Aí nós não conversamos. De resto, eu não me importo e não vou pôr no teu relatório. Eu não ponho, né? O debate que você faz de outro modo. E algumas vezes até faço debate com alguns funcionários. Tem uns que têm a sensibilidade. Só que esse tem outro problema. É uma aceitabilidade por conta da gestão, da proibição disso. Por que ela está pontuando isso? Porque são adolescentes. Eles fazem isso. Nós fazemos isso. Que eu comento com umas colegas, falam, se nós, muitas vezes, não conseguimos ficar numa palestra quieto, quantas pessoas aqui já não se mexeu? Eu mesmo, às vezes, eu estou assim a mexer. Você quer que o adolescente fica sentado, que além de adolescente, há infrator, que tem essa coisa peculiar, quieto? Não vai, não tem como. Mas é claro, nós temos um trabalho para fazer, mas eu preciso pensar nisso. Que além de adolescentes, são infratores e está dentro de um sistema prisional. Eu costumo falar muito para eles quando a gente faz atendimento, que aqui você é privado de tudo. Literalmente, não é ir e vir. É a liberdade do seu espaço para você chorar, literalmente, que você não tem espaço, é tudo coletivado. Quarto coletivo, banheiro coletivo. Você perde muitas vezes o direito de pensar, porque o seu pensar é muito coletivo. Está envolvido muito com o outro, muito intramuro. Você perde o seu espaço de ir e vir, porque tudo tem que pedir autorização. Então você perde literalmente tudo. Toda a tua liberdade enquanto ser, você perde aqui dentro. O quanto que isso é angustiante. Se você em casa, às vezes você briga com a sua irmã, às vezes você briga com o seu pai, com a sua mãe, por um espaço simples, imagina eles. Dentro de uma instituição onde eles estão literalmente privados de todas as possíveis liberdades que o ser humano tanto almeja. Né? Bom, esse era o adendo. Pode ir. Na realidade, eu quero só colocar algo aqui para uma reflexão. Porque a gente sabe que a sociedade toda ela é a favor da maioridade penal. Agora, eu fico olhando dentro da nossa instituição uma grande parcela, né, que tem esse mesmo olhar. É só um questionamento aqui para uma reflexão para nós que estamos atuando na ponta. Eu acho que é complicado isso. Entendeu? Você está direto com as realidades do menino ali e você é a favor da maioridade penal. Só para concluir aqui, dizer que eu sou meio bocuda, desbocada, gente. Preciso me educar, senão vou ser uma doutora muito estranha. Mas assim, mas é exatamente isso que a gente vem falando aqui. As estruturas, elas são preconceituosas. As estruturas, elas são classistas. E mesmo quem está na estrutura e não é de uma classe alta, mas ela adquiriu o pensamento do opressor e reproduz. Dentro nós, lá na Zumbi, a gente discutiu a questão das cotas, só um exemplo para você ter ideia. Na minha sala só tinha negro, né? Aí, a
maior parte era contra as cotas, dizia que era racismo, que era separatista. Tivemos fazer uma discussão, fizemos várias discussões ali dentro e muita gente não saiu convencido. Porque a impressão que se tem é que as cotas racista. Não é racista, as cotas é uma necessidade para tentar minimamente resgatar uma perda histórica que a população negra tem. E isso é temporário, né? Não é ad eterno. Agora, a questão da nossa sociedade é essa. Está lá um professor que tem preconceito com aluno negro, com aluno deficiente, com um aluno que é de família onde o pai dele foi preso, é um ex-presidiário, trata diferente. Na escola, em todo lugar tem. Conheço uma pessoa que tem filhas gêmeas, uma é branca e outra é preta. Ela disse que percebe a diferença quando ela vai levar no hospital de São Mateus. A forma que trata a filha e a outra. Sabe, só para fazer um rápido comentário. O que é mais curioso é que se a sociedade reverbera o que a mídia diz, ainda há de se entender que o mecanismo é bem utilizado. Agora, é ruim quando a gente tem pares de trabalho e entidades sociais prestando serviços socioassistenciais e que é a favor da redução da maioridade penal. Isso, para mim, pega muito forte. Você falar assim, que a pessoa, por exemplo, ela está na ponta lá, como o companheiro disse, está na ponta, está fazendo um trabalho que é justamente de remediar ou prevenir que aconteça, né, os trabalhos que são depois acabar chegando na Fundação Casa e outros, né? E a pessoa ela é contra, ela é a favor da redução da maioridade penal e muitas vezes por ignorância, ou a gente não sabe o que é, ou talvez até assumir o discurso do opressor, que o Paulo Freire falava, né? Que quando a educação não é libertária, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. Dá a impressão que exatamente isso se confirma na prática. A pessoa está trabalhando com o público que está em situação de vulnerabilidade. Ele deveria justamente exaltar, porque o trabalho socioassistencial é uma tentativa de prever que não ocorra outras questões, e ele é a favor da redução. Então isso é... Bom, a gente encerra a nossa palestrante, realmente falamos com ela. Bom, o último palestrante é o Marcos Silva, doutor pela PUC. Tudo seu, né? Eu estou meio Joaquim Barbosa, porque eu sou viciado em atividade física e 10 anos fazendo atividade física consegui fazer uma atividade física errada. Então estou com a coluna toda ferrada, então eu vou sentar, vou ficar estilo Joaquim Barbosa. Estou falando Joaquim Barbosa que ele escora naquela cadeira quando ele escorava, não é porque ele fica mais visível, mas porque ele tem sérios problemas na coluna dele, né? Então as pessoas dizem, nossa, ele é todo folgadão, não conhece e acaba falando mal da pessoa, né? Meu Joaquim Barbosa é uma pessoa que eu admiro muito em algumas coisas, em outras não. Então vou sentar porque é mais confortável também. Como vou falar durante meia hora, para não ficar cansativo para ninguém me ver andando para lá e para cá, mostrando minhas dores físicas. Estou falando isso de dores físicas porque eu sou um pensador. Eu me formei em filosofia, em mestrado em filosofia e doutorado sobre ensino de filosofia. Na graduação, a minha pesquisa inicial foi sobre a dor em Schopenhauer. O meu mestrado foi sobre sofrimento em Kierkegaard. E o meu doutorado foi pensar como que se dá a relação do aluno na escola a partir das suas relações doloridas, essas coisas de... Então eu sou um pensador, pensador. Então, além de ser um pensador no sentido filosófico da palavra, eu estou sempre preocupado com o sofrimento. E não é meramente qualquer tipo de sofrimento, mas como que se estrutura os sofrimentos. E aqui o professor, que é professor de psicologia, vai me ajudar muito, porque eu não sou formado em psicologia. Eu tenho um certo interesse por psicologia e uma certa paixão atual pela psicanálise. Eu falo isso porque agora estou desenvolvendo uma perspectiva de tentar desenvolver o pós-doutorado, que ninguém vai aceitar, porque as universidades não vão aceitar, mas vou continuar tendo essa esperança, que é estudar o banzo. O banzo, para quem não sabe exatamente o que é, mas é aquele sofrimento que os negros sentiam ao chegar no Brasil.
que é a saudade da terra deles, aquele lugar que eles deixaram. E essa tem sido a minha preocupação recente, que está associado à dor. Então, é o sofrimento que os negros sentiam quando chegavam no Brasil. E quando eu falo sentimento, é de fato sentir. Sente saudade da terra, sente saudade da mãe, sente saudade do pai, do filho, das origens, da raiz. Sente. E sente uma dor em função disso, e você é levado à morte em função disso. Então, eu vou sempre falar a partir disso. Está aqui e eu vou usar a minha referência que eu tenho estudado agora, porque está sendo conhecido agora também, é o Frantz Fanon. E por que eu estou pegando o Frantz Fanon para a gente conversar sobre a adolescência, sobre jovem, os sofrimentos que o racismo causa no adolescente, o sofrimento que o racismo causa no jovem? Porque o Frantz Fanon é preto, como vocês estão vendo aí. Então tem essa de dar uma ênfase aos pensadores negros. E o Frantz Fanon, ele foi médico, psiquiatra, psicanalista não que não era bem assim, né? Mas médico, psiquiatra e filósofo. Então as pessoas conhecem pouco Frantz Fanon. Se eu falar de psicologia, psicanálise, Freud, Lacan, Jung, e vem logo na cabeça, tem algum preto? Não tem. Então a intenção aqui não é dizer que... mas para trazer um pensamento de um pensador negro para pensar, porque para eu falar de sofrimento e racismo, é necessário que eu busque referências de alguém que sinta isso, não simplesmente fale sobre isso, tá? Que sinta isso. E é disso que eu vou falar, sobre as consequências do racismo para o psiquismo dos adolescentes e das crianças. E se a gente fazer aqui, não precisa fazer nenhum tipo de pesquisa, que a gente já sabe as pesquisas que se fizeram, o maior número de internos são negros. E tem alguma coisa aí que não está muito certo. Não quero dizer que esteja cheio de brancos, não, porque senão tem negro que vamos colocar mais branco, que pode ser que aconteça isso. Existe de fato a racialização da periferia, que agora você começa a aprender todo mundo, tá aprendendo branco também, ótimo, agora tá igualzinho, né? Agora tem branco e preto na FEBEM, agora resolveu o problema, que tá todo mundo igual. Então existe um certo de pensamento que é pautado a partir daí, que é extremamente preocupante. Então esse é o tema: sofrimento, racismo, violência à criança e adolescente e suas consequências psíquicas. Pode passar aí, Diego. Tem algumas coisas, pode passar, do racismo que nós já sabemos: compartimenta, segrega, rotula e faz sofrer. Pode deixar aí. Já foi. Agora pode. Compartimenta, sabemos, segrega, basta você pegar aqueles movimentos dos anos anteriores, dos moleques procurar, como é que fala? Aquele movimento que eles saíam, iam pro shopping, o rolezinho. O rolezinho é só, olha, vocês estão no shopping, um shopping gostoso, agradável, eu entro, me sinto bem, eu não vou ter dinheiro para comprar, mas eu posso dar um rolezinho aqui. Então virou um problema infernal aquilo. Aqui a gente faz, vamos resolver o problema, a gente faz, vamos dar locais específicos para que vocês se encontrem. Porque aí você pode manifestar a sua cultura, você pode manifestar a sua arte. Deu para entender? Então tira o jovem de certos ciclos e coloca onde ele vai se identificar com os seus. E quando eu falo se identificar com os seus, é porque você não se identifique com os outros. Muito simples, né? Porque está muito preso no sistema econômico, capital, porque gente feia e preta no shopping não vende. Agora gente bonita, elegante, sincera, tomando Chandon, vende, que é uma beleza. E tem dinheiro para comprar. Então, além da segregação racial, existe a segregação também social e material. Deu para entender? Então tem de fato, a gente fala, mas nossa, segregação é coisa de americano, é história dos Estados Unidos, não é coisa nossa. Qual que é a consequência disso? Um menino que não é bem aceito no shopping, ele não tem dinheiro para comprar, se a mocinha chega para ele e fala, você vai comprar alguma coisa? Não, só estou olhando. Só que ele quer. A gente sabe que ele quer aquele tênis, vocês já falaram, a gente sabe que ele quer aquela roupa. Onde é que ele vai comprar? Ou no Paraguai, ou adquirir de outra forma. Dá para entender isso? Antes que eu passe para o outro slide, eu vou falar meus antecedentes, que é bom para vocês saberem de onde que eu falo, porque não é só para falar a minha história, mas saber de onde que eu estou falando. Minha formação, vocês já estão vendo aí, é em filosofia e em educação, mas eu trabalhei quase 10 anos com instituição de acolhimento, não FEB, mas casas de acolhimento. Trabalhei na freguesia do Ó, então nós conhecemos geograficamente o que é a freguesia do Ó. Trabalhei em São Miguel Paulista, todo mundo conhece o que é São Miguel Paulista, em São Paulo. Trabalhei em Santo André, e mais especificamente num lugar chamado Favela Lamartine. Tinha duas meninas lá que eu era encantado com elas, que eu não sei qual é o fim dela, porque eu tive que desistir delas porque o sistema desistiu delas. E é muito doído quando você tem que responder ao sistema e acaba desistindo da vida das pessoas. Quando eu falo delas, foram duas vidas que eu tive que deixar, abrir mão em função de um sistema que não estava correspondendo às necessidades do abrigo. Isso em Santo André. Trabalhei na Bahia também, numa cidade chamada
Eunápolis, na Bahia, 4 anos, tudo instituição de acolhimento. Então, eu trabalhei diretamente na FEBEM e aqui eu faço reconhecimento. Eu não tenho condições psicológicas para trabalhar na instituição casa. Eu não tenho condições físicas, psicológicas, mentais. Eu não tenho estrutura e respeito muito quem tem e assumo com muita maturidade. Eu não consigo, por questões psicológicas. Não tenho estrutura mesmo para suportar o que vocês suportam. E é admirável para quem trabalha lá conseguir ver toda essa realidade, pegar as pessoas nos piores momentos da sua vida, que é onde perde toda a sua liberdade, deixa de ser alguém para ser um instrumento, para ser um número, todas essas coisas que o Mano Brown já fala e fala muito bem, que os rappers falam muito bem. Dá para entender isso? Pode passar, Diego. Pode ir passando. Para eu iniciar a minha fala, eu quero fundamentar um pouquinho na história, para que minha fala não fique solta, porque parece que, como eu sou muito enérgico, parece que as coisas que eu falo é a partir da minha energia. Não é a partir da minha energia, é a partir daquilo que eu estudei, é lógico, a partir daquilo que eu acredito, é a partir daquilo que eu acredito que vale a pena ser dito. Mas se nós pegarmos o processo colonial, é disso que eu estou falando, o racismo que temos hoje, e aqui eu quero que seja filmado mesmo, que chega aquele rapazinho chamado Fernando Holliday. Eu gostaria que chegasse para ele, eu gostaria de debater com ele isso. O racismo do Brasil é criado e é institucionalizado. Existe uma história do racismo e existe racismo sim no Brasil. E a gente vai chegar nisso. E o racismo causa doenças psicológicas nos adolescentes, causa sofrimento nos adolescentes, e a gente vai chegar nisso. Para isso, vocês estão vendo essas belas fotos. Para quem estudou história, não precisa passar agora, para quem estudou história, conhece essas duas fotografias, são extremamente famosas. Isso, lógico, está dentro de um contexto, mas está dentro de um contexto, fazia parte daquele contexto, fazia parte daquele momento. Mas nessas fotografias aí, que o menino está sendo alimentado pela patroa, que ele está lá comendo, enfim, está dando a sobrinha lá para o menino, nós entendemos que esse tipo digamos, de humilhação, ela passa a ser internalizada, ela não passa a ser expressada. E aí o psicólogo me ajuda, ela começa a ser internalizada. Eu posso até abrir um sorriso largo quando eu ganho um pedacinho de pão, mas a humilhação de ganhar um pedacinho de pão sem ter lutado por ele, causa em mim uma dependência material e psíquica, psicológica, cria uma dependência. Eu sempre vou depender que alguém me ajude. Então, por mais que eu, obrigado pelo pão. Mas esse é o processo auditivo. O processo psíquico é outro, que é a tal da analogia do senhor e do escravo, que a gente pode falar em Hegel, que dá um trabalho enorme falar de Hegel, mas dá para falar de um filósofo chamado Hegel, a analogia do senhor e do escravo. Então eu passo a depender materialmente e psiquicamente dessa relação. Do outro lado, essa humilhação, esses subterfúgios, acaba criando em mim certos mecanismos que cria um tipo de mentalidade em mim, que passa por essa relação. Vai criar um tipo de mentalidade em mim, de submissão. Aqui já começa a estrutura do racismo. O racismo, ele é internalizado socialmente, está ali na fotografia, e ele é internalizado psiquicamente. Aqui ele pode ir para o consciente, ou ele pode se manifestar de maneira inconsciente. Na maioria das vezes, ele não é tão consciente em quem sofre racismo. Ele passa primeiro o processo consciente, depois fica lá guardadinho em algum lugar, em alguma caixinha, e chega uma hora que ele vai se manifestar, na maioria das vezes de forma violenta. Na maioria das vezes de forma violenta. Aí fala, por que as FEBEMs estão mais cheias de homens negros ou de garotos negros? Manifestação da violência, em função de um processo social e psíquico. Eu preciso colocar para fora isso. Tem algo em mim que não está dando, não estou mais suportando. Existe essa cobrança externa, e aí a doença do contemporâneo é a depressão. Existe uma cobrança externa, e a depressão não atinge só, porque parece que pela história, né, professor, só os brancos sofriam de problemas psíquicos. Negro não, negro é forte, pô, negro é resistente, o preto é foda, não sei o quê. Ou seja, parece que o negro não sofria de problemas psíquicos. Então isso fica internalizado. Isso só para falar de todo um processo colonial. Aqui a gente pode colocar datas e tal, estou falando do processo colonial no Brasil, como que as coisas foram sendo construídas colonialmente e psiquicamente, é onde eu quero chegar. Essa outra imagem vocês conhecem, a outra também. Ali é no Pelourinho. Eu fui a Salvador 2 semanas atrás fazer um concurso, que eu não fui bem nem a pau, mas
Fiquei feliz porque é onde eu encontro meus pretos, minha origem, porque eu sou baiano lá. Pô, você fica feliz quando você coloca o pé no chão, onde você nasceu, né? E aí que entra o banzo, né? Como você se sente bem quando você está na sua terra de origem, no seu lugar de habitação. Mas a estrutura do colonialismo, na minha visão, aquilo que eu vi lá, continua a mesma. Porque eu fui andando pelo Pelourinho, os melhores hotéis são os mais caros. Parte dos funcionários são os mais pretos. Parte dos hóspedes são os mais brancos. Aí eu pensando, mudou alguma coisa enquanto estrutura de colonialismo? Não, só existe agora uma coisa chamada capital. Capital. Só existe capital. O colonialismo continua mesmo. Deu para entender a relação que eu estou fazendo? O colonialismo continua o mesmo. Claro que vocês estão vendo ali um negro batendo no outro. E aqui eu quero falar diretamente para aquele rapaz chamado Fernando Holliday. Quando eu vejo essa imagem, eu vejo a imagem dele. É a imagem dele que eu vejo. O capitão do mato. E ele não vai se assumir dessa forma porque ele não se vê nesse modelo. Que além, uma coisa extremamente interessante, aqui eu uso o negro novamente, além de ser um modelo sócio, é também um modelo racional. A forma como se pensava ali, tem algumas pessoas olhando e achando normal, mesmo que sentissem as mesmas dores, a história se faz também pela história da razão. Então existe ali uma racionalidade, uma forma de pensar que acha isso normal. A primeira imagem, acha isso normal, porque afinal de contas, pensa-se assim. E se pensa assim, é natural que seja assim. Para quem sofre, para quem bate e para quem vê. Deu para entender? Então, e agora é o meu grande medo. Quando eu vi aqui, não vou falar o nome daquele que não pode ser dito, usando aqui a metáfora do Harry Potter, aquele que não pode ser dito que ganhou em São Paulo, não vou falar para não dar privilégio para ele. Quando eu vejo aquela aberração que ganhou nos Estados Unidos, quando eu vejo outra aberração que governa o estado de São Paulo, minha preocupação não são com eles, que eles são representantes. Minha preocupação é a razão que conduz isso, e não os personagens. Porque nós personificamos as pessoas, isso aqui, existe uma lógica para isso, personificamos os personagens, então é o Trump, é o Dória, é o governador de São Paulo. E quando eu personifico a pessoa, eu tiro a lógica que a faz chegar até ali. Então aqui não é o Dória, é a razão que levou o Dória a ser prefeito. É a razão que conduz o governo de São Paulo, é a razão que conduziu o governo dos Estados Unidos. De outra forma, a mesma razão que achava essa primeira imagem de chicotear o negro no Pelourinho é normal, é a razão que está sendo estabelecida. E aqui não podemos perder esperança. Porque a luta não será contra o sistema ou contra o Estado. A luta será também contra o modelo de razão, ou seja, pessoas igual a nós. Gente que pega trem, gente que pega metrô, e aí gente, é branco, é preto, é azul. Aí é que vai começar de fato a luta. E não simplesmente falar, é o governo, não é o governo, não é só o governo, é a racionalidade que aí entra o processo de educação que eu acho fundamental na Fundação Casa, em qualquer outro lugar, na escola, qualquer outro lugar. Sem educação não haverá mudança de pensamento. E agora, quando se tira artes, filosofia, sociologia, quando pressupõe tirar também ensino de história da África ou da diáspora, o que você está pressupondo? Essas coisas não precisam ser estudadas, né? Para que estudar esses negócios aí? Isso aí é coisa de revoltado, é coisa de marxista, é o pessoal do PT, Não, isso aqui é história, isso aqui é vida. Deu para entender? Por favor, do outro lado, desculpa, agora não. De um lado está aqui Pelourinho quem bate, nós já vimos. Do outro lado, quem bate é eu, é você, é o Estado. Que eu não preciso não fazer para não ver acontecer. O fato de eu não fazer nada, eu permito que aconteça. E é aqui que entra a nossa luta. Deu para entender onde eu quero chegar? Pode passar, Diego. E como eu falei para vocês no começo, como eu trabalho com pesquisa sobre a dor, essas imagens não é para chocar, não é estilo da Atena, não é para nada. Isso faz parte da minha fala. Poderia colocar um monte de criancinha preta aí rindo. Não, agora todo mundo tem, como é que é a fala, Rita? De usar o cabelo black. Como que é a fala que o pessoal usa? Agora tá todo mundo empoderado. Tá os pretão de camiseta na rua, as mulheres. Eu acho lindo, eu acho ótimo empoderamento. Só que eu quero a faculdade também. Eu também quero ser respeitado enquanto médico. Eu quero ser empoderado daquilo que o branco também sempre teve pela história. Eu não quero só empoderado do meu cabelo. Ah, que linda, a negona dos cabelos black, agora maravilha, tá? Ela tá terminando o curso de direito que ela sempre quis. Ela vai ser vista além da preta com cabelo black.
Deu para entender onde eu quero chegar? Porque senão fica nesse discurso midiático e o povão abraça, não, mas agora os pretos têm mais oportunidade. Ter oportunidade é uma coisa, ser aceito pela sociedade com as oportunidades que eu tenho é outra. Que é outro processo, é um processo de educação não só dos negros, mas um processo de educação dos brancos. E quando eu falo branco, eu não falo da cor, eu falo da origem do pensamento, dos brancos. Agora, pensa comigo, se os brancos foram sempre educados, pressupondo que eles são os dotados de razão, ele vai aceitar tão facilmente ser reeducado pelos pretos? Não, porque o preto não tem história. Por que não tem história? Porque quem fez a história do preto foi o branco. Deu para sacar o que está por trás da minha fala? Quem fez a história do preto foi o branco. E a gente vai ver o porquê, e aqui embaixo eu não vou ler, mas enfim. Deixa eu só... Eu falo que não vou ler, mas tudo é muito tentador. Pode voltar, por favor. Isso que eu falei da lógica do senhor do escravo, por que o menino vai roubar, por que o menino na rebelião, não sei se chama rebelião, tem coisa que eu vou falar que eu não sei se chama assim, tá? As grandes não chamam, as instituições chamam tumulto para não dar mídia. Tá bom. A rebelião, a bagunça que acontece na FEBEM, por que ele é tão violento? Porque é a lógica do senhor do escravo. A única forma que eu tenho de corresponder à sua violência, já que não tem outro processo, é sendo violento. Lá na maisão, animalesco, cortou a cabeça do outro amiguinho, não sei o quê. Quem gerou? De onde surgiu? Aí você vai para a lógica do senhor do escravo. A maneira que eu tenho que corresponder às violências. E aqui a gente pensa que violência é só simplesmente você é preto, Diego, você é não sei o quê, Diego, você é pobre, Diego. Se fosse só isso, estava bom. Mas quando eu vejo que eu vou no shopping e a mocinha olha para um rapaz de melanina branca e o trata bem, porque na lógica dela o correto é aquele, eu me sinto ofendido. E eu quero fazer alguma coisa. E eu vou fazer alguma coisa. Vou roubar o tênis, aí vou preso, aí faço rebelião, aí eu vou lá, sou assassinado ou mato alguém, mas são tudo violento mesmo, faz parte da natureza ser... Que coisa absurda. Faz parte da natureza desse povo ser violento. Se der oportunidade, eu dou oportunidade para ele. Tá bom, eu te dei a oportunidade, vamos voltar para o modelo capital. A oportunidade que eu te dei te permite comprar o tênis, você ganha algum dinheirinho lá, sua educação é um pouco falha, dá para comprar o tênis? Ainda não dá, porque te dei a oportunidade, mas tem a mãe para comer, tem um filho para comer, tem irmão para comer, você fez o filho muito cedo, tem escola para dar conta, e o processo educacional ainda não é, pô, tem curso técnico, agora não tem mais curso técnico, não tem mais faculdade, pô, que vida é essa? Dá para entender? Cria esse tumulto e nós que somos adultos, passa fácil pela nossa cabeça. O meu grande problema é como que isso passa pela cabeça de um adolescente que está... E não é para falar, adolescente, lógico, todos nós passamos pela adolescência, não é só isso de achar que é muito eufórico e tal. Está no processo de formação, e o professor fala melhor do que eu, está no processo de formação psíquica muito influenciável. Então hoje, que o mundo é muito acelerado, as coisas chegam de maneira muito tumultuada na cabeça do menino. E você tira e põe coisas ao mesmo tempo, tira e põe coisas ao mesmo tempo, ele fica num tumulto. E como o mundo é muito imediatista, o que ele quer no momento é usar o tênis. Ele não está nem preocupado. Fazer faculdade 4 anos e o tênis, meia hora. Fazer curso técnico 2 anos e o tênis, meia hora. Vamos trabalhar quanto tempo? 8 horas, salário de R$900 por mês e o tênis, meia hora. Para levar aquela meia hora que você vai ali na esquina, vende uma marangazinha e volta. Ah, mas você tem que ter família, e o tênis, meia hora. Tem que ter responsabilidade, e o tênis, meia hora. Quando você pega um menino que está nessa estrutura social, não estou falando nessa estrutura social, não estou falando de outra, é essa nossa, como que isso passa na cabeça dele? Deu para entender? E como que eu manifesto isso? Pela violência. Eu vou roubar, eu vou matar. E tem outra coisa aqui que o professor pode me ajudar também. Ele falou, professor, que você é psicologia, eu fico com vergonha quando tem alguém que sabe mais da área do que eu. Eros e Thanatos. Por que hoje em dia é tão comum o menino falar que não está com medo de morrer, que ele vai, ele mata, porque ele é bicho solto? Porque o Thanatos, acho que é isso, né? A pulsão de morte. A pulsão de morte é muito internalizada. Ele já tem uma relação difícil com o tempo. Você tem menino de 15 anos. Quando eu era adolescente, você só tem 15 anos. A relação com o tempo já é outra. A relação com a morte já é outra. Então morrer já não faz tanto. Ah, morreu. Morreu com de 15 anos. Não, mas ele viveu tudo que tinha para viver. Em quantos anos? 4. Então, deu para entender? Então a relação com a morte... Ele não está preocupado se ele for violento, que ele vai morrer na troca de bala. Porque a relação com o tempo, em função do modelo capital, mudou. A relação com a morte mudou. Então, o grande problema é a gente não tornar natural, para nós que trabalhamos com educação, não tornar natural a morte dessas crianças. A gente sabe que ele não viveu, mas na cabeça dele, 2 anos já é vida o suficiente. Morrer já não faz diferença. Então a relação com a morte é muito simples. Então ser violento pouco importa. Se eu for violento e matar e morrer ao mesmo tempo, porque eu já vivi tudo que tinha para viver em 2 anos.
Deu para entender? Porque afinal de contas o tênis eu consigo em 30 minutos. Então eu já consegui tudo. Opa. Aqui tem outra imagem, não é para chocar, uma é mais americana, a outra é mais nacional que vocês conhecem. É a racionalidade de novo modelo. Quando aconteceu isso, e quem acompanha os Facebook da vida, a quantidade de gente que apoiava era absurda. Não, porque é bandido, tem que amarrar, tem que bater, o povo tem que agir, o povo tem que ter, o povo tem... Porque fala que quando está sofrendo com os bandidos é o povo. A minha pergunta não é essa. Não estou aqui tirando a responsabilidade legal do crime. Não estou tirando a responsabilidade legal do crime. O que eu estou dizendo é como que se estrutura esse tipo de violência. Porque ela não surge por acaso, a violência é estrutural. Como que se estrutura esse tipo de violência para alguém roubar, para alguém matar, ou para alguém tirar um som de um carro, como se estrutura? A gente sabe que tem uma motivação que se estrutura esse tipo de violência, em função do racismo, que eu não sei se deu tempo para a gente passar, mas que vai sendo construído ao longo da nossa história. Pensamento branco, pensamento preto, racionalidade branca, racionalidade preta. Então, inclusive os pretos com racionalidade branca vão olhar para esse preto amarrado no poste e vai achar natural que ele esteja amarrado no poste. E aqui é uma retomada da racionalidade, uma retomada da forma do pensar. Então torna-se natural, mesmo que ele seja criminoso. Mas a violência que eu quero chegar torna-se naturalizada. E não a história e não os motivos que levam a esse tipo de violência. Pode passar esse vídeo, por favor? Para a gente adiantar. Isso aqui é o que eu queria chegar. Pode ir devagarinho. Está cheio de efeitos especiais. Tá aqui, uma coisa que eu quero falar para... Acho que já ia acabando, né, Diego? Para ir 7 minutos, vou tentar falar isso aqui, seria mais interessante. Como que se estrutura o racismo na perspectiva sócio-histórica? E depois eu vou tentar encerrar como que se estrutura o racismo na perspectiva psíquica. Sócio-histórica é muito bom, essa criancinha branca é maravilhosa. Isso aqui, vocês não conhecem essa imagem, mas é da Unitennis Steiner, que fez um merchan de vender produtos e colocou as duas imagens para dizer: aqui nós trabalhamos a igualdade racial. Perfeito, né? Igualdade racial está perfeita ali, linda, maravilhosa. Só que de um lado você tem uma criancinha branca com cara de anjo. Anjo, angelical, linda, maravilhosa. Mas eu coloquei um pretinho junto também. O pretinho está na faculdade agora, tem preto na propaganda agora. Só que a criança branca tem cara de anjo. Nós que fomos colonizados por um pensamento cristão puritano, divindade, belo, perfeito. E a outra criança? Demônio, negro, capeta, satanás, não sei, tudo que é ruim, mas tem essa falsa demagogia de inclusão e ao mesmo tempo exclusão. Porque de um lado, o que eu quero dizer, existem os valores universais, a forma de pensar universal que é branca e a forma específica de pensar que é preta. O branco ocupa sempre o universal, aquilo que é para todos. O preto ocupa só o específico e não o universal. O pensamento universal é branco, o pensamento específico é do preto. E vamos entender como isso aqui se dá. Aqui de um lado, o branco é constituído de linguagem,